Olá, alunos do Colégio Status, aula de redação, sexto ano, com o professor Aldemir. Hoje nós iremos trabalhar com o tema relato. Mas o que seria um relato pessoal? Relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Então, o relato pessoal, ele é um texto narrativo onde você conta uma história que realmente aconteceu com você, né? Então, o narrador do texto será em primeira pessoa, porque o narrador é o próprio personagem que está contando a história. E é um relato pessoal porque é algo que acontece na vida dessa pessoa. É um acontecimento marcante na vida dessa pessoa. Elementos do relato pessoal. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo, então nós vamos trabalhar ali com um tempo e um espaço. Lembrando que espaço na narrativa é o lugar, bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. É o que eu falei, né? É uma história contada em primeira pessoa, porque o narrador é o protagonista da história e ele vai definir um tempo e um lugar que aconteceu essa história, ok? Características do relato pessoal. As principais características do relato pessoal são: primeiro, textos narrados em primeira pessoa, né, narrador personagem, verbos no presente e em grande parte no pretérito no passado. Por quê? Porque geralmente o personagem, o narrador, ele vai contar uma história, né, que ele está vivendo ou que ele viveu, né, fatos que ele viveu. Então pode estar no pretérito, no passado, ou algo que está acontecendo no momento, ele vai utilizar os verbos no presente, tá? E sempre a história vai apresentar experiências pessoais, né? Coisas que o próprio narrador viveu, e ele também inclui aqui no contexto, né, do relato pessoal sentimentos, né, sentimentos do que ele viveu. Pode ser uma história triste, uma história alegre, né, uma aventura, mas tudo envolvendo realmente experiências pessoais do narrador, que é em primeira pessoa, que é o personagem. Aqui nós temos um exemplo de relato. Prestem atenção. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. Minha mãe havia viajado com meu padrasto para o Rio de Janeiro. Meu pai estava trabalhando e eu tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó era uma adoradora de gatos. Estava com uma gata que tinha acabado de dar cria de 3 lindos filhotinhos. Então aqui é um trecho de um relato pessoal, onde você observa muito bem o narrador em primeira pessoa, ou seja, ele é o protagonista da história, né? E aqui é acrescentado personagens, né, como a mãe, o padrasto, o pai e os avós, né? Um lugar onde Rio de Janeiro, né? E ele também apresenta o quê? O tempo. Era uma sexta-feira, né? Então são elementos aqui característicos de um relato pessoal, ok? Então, após essa breve aula relacionada a relato pessoal, fazer a atividade do plural, ok, de redação, e entregar a atividade no retorno das aulas, ok? Fiquem bem e até uma próxima aula